podcast São José, por Comunidade nos Passos do Mestre. Muito bem, este é o podcast São José e nós estamos hoje, mais uma vez, gravando mais um episódio e hoje de uma forma especial, porque os últimos episódios a gente sempre gravou online, né? Então a gente sempre convidava alguém e essa pessoa estava numa videochamada, a gente reproduzia aqui nesse podcast, ou mesmo no YouTube, se a gente conseguir fazer o que a gente está pensando, né? De também gravar o vídeo, então a gente vai dar um oizinho aqui para o vídeo. Se você está ouvindo, vendo no YouTube, você pode ver que esse é o primeiro podcast em vídeo que a gente está fazendo. É uma tentativa nova, né? A gente conseguir também alcançar outros lugares. Mas hoje é a primeira vez que a gente grava ao vivo e presencial, né? Então esse é o primeiro podcast que a gente grava no mesmo lugar com o nosso convidado. Então já dou um oi aqui, né? Para o Lucas, né? Oi, Lucas, tudo bem? Opa, e aí, Roger? Esse é o nosso voz de locutor, nosso convidado de hoje, o nosso irmão de comunidade, né? Comunidade nos Passos do Mestre, que promove esse podcast, né? E o Lucas é um dos irmãos de comunidade, um dos irmãos mais velhos também, né? A gente está Quanto tempo está na comunidade, Lucas? 2012. 2012. Agora tem que fazer as contas. Mas a gente faz as contas em casa, faz as contas, 2020 teria 9 anos. 9 anos. 9 anos. Beleza. Ano que vem tem festa de 10, então. Olha aí, hein? Olha aí. Que beleza. Sabe que eu e a Cici fizemos 15 esse ano. Olha aí. E a Cici disse que a gente ia ter que fazer um galeto dançante. E aqui nas paróquias de Gravataí, de onde a gente veio, tudo que era festa era galeto dançante, né? Era uma festa com galeto e tinha música depois, tinha baile depois, então chamava de galeto dançante. E a Cici disse que a gente tinha que fazer um galeto dançante para comemorar os 15 anos. Mas chega de conversa, né? Hoje a gente está aqui para fazer esse podcast de uma maneira diferente, presencial. O Lucas está aqui comigo e a gente está gravando esse podcast para falar de nós, para falar da vida, mas também para trazer São José como um exemplo de vida, né? Que é a intenção desse podcast, da gente trazer essa intenção, né? São José é o baluarte da comunidade, um dos baluartes da comunidade, e fala muito a nós. E esse ano que o Papa traz o ano de São José, né? Declara como ano de São José, a gente tem feito esse esforço de falar um pouco mais de São José e trazer a nossa vida, né? Trazer como São José toca a nossa vida com seu exemplo, como São José vai intercedendo por nós, né? E como o seu exemplo vai sendo aquele espelho também de santidade, de vida, para que a gente possa viver. E hoje o convite para o Lucas, porque o Lucas, vou te apresentar aqui, né? Depois tu te apresenta melhor, né? A gente não combinou isso. Mas o Lucas é pai de 3, né? Da Clara, da Cecília e do Joaquim, que eu sempre troco o nome, eu sempre digo que é Benjamin, mas o pai do Joaquim, né? Casado com a Vanessa, também da comunidade. E eu tenho certeza que esse tema que a gente trouxe, que é um trechinho da carta Patris Corde, que o Papa lança, né, o ano de São José, e no número 5 ele diz assim, que São José é o pai com coragem criativa. Então, sempre que eu penso em criatividade, eu sempre lembro do Lucas. Então, eu sempre lembro de ti, né? Estou falando, né, com os irmãos aqui que nos escutam, mas sempre que eu ouço criatividade, eu sempre lembro de ti, porque tu sempre tem muitas ideias, tem como cuidar das crianças, como rever coisas de casa, como criatividade financeira também. Se der, a gente fala aqui também. Mas essa criatividade, essa paternidade com criatividade. E é isso que a gente pode falar hoje aqui, né? Então, trazer a nossa vida, a exemplo de São José, que a gente pode ir conversar, né? Hoje, nosso podcast é esse tema, falar da criatividade, né? Dessa paternidade criativa, mas trazer a nossa vida, trazer o nosso exemplo. E assim, não repara, porque a gente é tosco mesmo, mas a gente quer compartilhar um pouco da nossa vida, aquilo que o Senhor tem feito conosco também. Então, seja bem-vindo, Lucas, ao podcast. Legal, obrigado, Roger. Obrigado também pela tua colocação. Assim, eu fico pensando, né? Logo no início da carta, o Papa ele já trazia para nós também, dizendo que a criatividade ela vem de cima,
né? Ela vem de cima. Então, é interessante também enxergar esse teu retorno, né? Esse teu feedback, porque às vezes a gente se enxerga tão miserável, né, nas coisas, né? Com as nossas dificuldades, as nossas limitações. E quando o irmão dá um feedback assim para nós, a gente percebe, tem alguma coisa que Deus está fazendo em mim, né? Alguma coisa dando certo, né? Nesse caminhado que às vezes não parece que tá nada certo. Às vezes a criatividade ela não é tão visível, né? Como a gente gostaria que fosse, né? E ela precisa ser um exercício constante, né? Para que a gente consiga enxergar também que ela vem de cima, né? E eu acho que a gente já começa aqui. Já começamos. Perfeito. Eu gosto nesse tópico que o Papa trouxe sobre a criatividade de São José. Eu gostei muito, assim, que ele inicia falando, né, de acolher a própria história, né? Que a pessoa que é criativa, além dessa criatividade vir do céu, né, não é uma coisa tão própria nossa, né? A gente tem uma sensibilidade à criatividade, mas a criatividade vem de Deus. Ela precisa acolher a própria história, ela precisa entender a sua realidade, né? Para que tu possa ser também mais humilde em poder aceitar as adversidades da vida, né? Então, esse acolher a história é tu conseguir se identificar como uma pessoa miserável, uma pessoa que tem suas dificuldades, né? E que tu não consegue fazer tudo perfeito, né? Porque a criatividade, ela surpreende a gente, porque ela é algo que ultrapassou a nossa própria expectativa, os nossos próprios conceitos, nosso próprio planejamento, né? Ela vai além, né? A gente planeja uma coisa e acontece alguma adversidade que quebra esse planejamento e a gente precisa ser inspirado por algo maior para entender o próximo passo que precisa se dar, né? E esses insights, né? Essa capacidade, ela é um exercício constante, né? De proximidade, até eu diria, né? De proximidade, assim, com Jesus, né? Uma proximidade constante, né? E que vai ter muitas quedas, né? Eu enxergo, bem pelo que tu estava falando, feedback, né? Mas olha, eu acolho, né? Eu acolho, mas às vezes eu fico com aquela impressão, mas né, tem tanta coisa que eu ainda preciso, né? Que eu ainda preciso porque passa por várias dimensões, pela dimensão familiar, pela dimensão financeira, mas daí também tem dimensão social, dimensão, né, da minha própria intimidade com Deus, né? Que vai adentrando a necessidade de criatividade. Sabe o que tu falava antes ali sobre aqueles planos, né? Porque a gente vai fazendo os planos, né? Na nossa vida, por mais que eu não sou uma pessoa que planeja muito, a gente pode dizer assim, eu posso dizer que eu tô sempre pensando alguma coisa, sempre planejando alguma coisa lá, planejando a minha semana. Então, chega domingo, eu e minha esposa, a gente senta junto, e aí, como é que tá a semana? Né? É sempre essa pergunta. E a gente olha o calendário e vai ver, quais são os compromissos que a gente tem essa semana. Então, tem isso aqui tal dia, a gente geralmente deixa um dia livre para nós, né? Para a gente estar junto, assim, para fazer alguma coisa junto. Porque às vezes nessa pandemia que a gente está sempre junto praticamente, mas um tem uma reunião, um está no quarto trabalhando, o outro está aqui na sala. Então, a gente está junto, mas não está, né? Mas a gente deixa um dia. Mas esse planejamento, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Mesmo que a gente eu sou muito bagunçado, não tem planejamento nenhum. Não, mas a gente tem uma expectativa, um plano, né? Aquela coisa, eu gostaria de trocar de emprego, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de fazer tal viagem, eu gostaria de, sei lá, colocar os meus filhos na escolinha, eu gostaria... Tem tantos gostaria que a gente tem e que a gente acha que não é plano, mas às vezes fica só na ideia, porque a gente não bota no papel. Mas fica naquele plano, né? Fica naquele ideal, assim. E aí, quando não sai do nosso jeito, a gente se frustra, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, da criatividade, porque a gente vai criando as nossas expectativas, os nossos planos, e que são bons, né? Criar expectativa nem sempre é bom, né? Porque a gente sempre vai... É bom que a gente tenha uma expectativa sobre nós, mas uma real expectativa, não uma expectativa fora do nosso alcance, né? Tipo, eu que vou, sei lá, eu vou ser diretor de uma empresa.
Não é a minha expectativa, eu não quero isso, né? Qual é a minha expectativa? Então, tem uma real, e aí tu falou algo muito importante assim no início, né? Conhecer minha história, conhecer quem eu sou, porque daí eu consigo fazer os planos com o pé no chão, porque senão eu vou voar, né, nas ideias, né? E tem gente que é mais criativa do que nós ainda, né? Porque a gente é bem criativo, né? Vamos pensar numa ideia, uma coisa que a gente tira muita coisa do papel. Mas tem gente que viaja às vezes, né? Então, se tu não sabe quem tu é e de onde é que tu vem, como o mesmo Papa fala, né? A gente vai viajar, a gente vai botar... Não vai conseguir alcançar, né? Exatamente. Eu estava pensando aqui, quantas vezes a gente se organiza para coisas, né? E a gente não pensa numa ordem até natural, né? Uma ordem até natural, nossa, né? E daí na organização, tu mesmo tu colocou coisas inalcançáveis na tua organização, né? Tu não consegue pensar em uma realidade diferente, né? Porque, por exemplo, né, tenho filhos, se alguém adoece, a minha realidade mudou, né? Então, eu preciso me reorganizar. E eu até anotei aqui, né? A criatividade é a ordem sutil de Deus, né? É a ordem sutil de Deus, assim, é aquilo que vai te dando, é a sutileza que vai dando ordem, na verdade, talvez inverter a palavra. É a sutileza que vai dando ordem para a tua vida, né? E a ordem, ela não é estanque, né? Não é uma coisa fixada, né? Eu estou falando aqui, mas eu estou pensando em várias coisas que eu precisava. Vai falar, vai que eu precisava mudar aqui também, né? Porque muitas coisas que eu preciso ouvir, né? E Deus vai dando para a gente essa vai dando inspiração para a gente se escutar também. Então, eu fico pensando nesse sentido, e de quantas vezes a gente, frustrado já com os nossos próprios planos, com a nossa própria organização, a gente desiste de se organizar. A gente desiste de dar passos mais concretos, né? E de enxergar que essas sutilezas, né, daquilo que não dá certo, são oportunidades para que a gente vá encontrando o ritmo da nossa vida também, né? Encontrando a nós mesmos, né? De alguma forma, tu vai ter que se identificar, né? Identificar a tua limitação, a tua realidade, o momento que tu vive agora, e a partir disso tomar decisões, né? E essa decisão criativa, né? Que é muito semelhante às decisões que São José tomava, né? Ficar pensando, né, naquele José lá que era carpinteiro, que tinha uma profissão, sabia, enfim, né, construir muitas coisas, né, e com certeza deveria ter planos para dar a Maria ali um espaço digno para ganhar o filho, né? Deve ter feito um berço bacana. Aquela madeira sem prego. Aquele encaixe perfeito que a gente vê nos vídeos na internet. Nos vídeos, Então, daí ele chega lá e ele tem uma graninha que ele guardou lá para pagar uma hospedaria, chega lá, tá tudo lotado. O plano, eu tenho dinheiro, senhor, eu tenho isso, é só ir ali, pagar e ter um lugar para minha esposa ter o filho, né? Não, o senhor dá para ele uma estrebaria e ele tem que ter criativo lá de organizar aquela estrebaria para que ali nascesse o Filho de Deus, né? Nosso Senhor e Mestre. Então, tu imagina, né, o que podia desistir nessa hora, né? Podia falar, não tem o que fazer, né? Vamos aqui na rua mesmo. Não sei, né? Mas não, né? A criatividade, ela ultrapassa o nosso próprio planejamento, e ela reordena as coisas, né? Ela vai reorganizando as coisas na nossa vida. É interessante esse reordenar, porque o nosso plano, às vezes, é muito fora, né? Não estou dizendo que o de São José era, né? O São José era justo, né? Mas, às vezes, o nosso plano é tão fora que aquele plano quebrado, aquela situação que mudou, nos ajuda a reordenar, como tu fala, e para ir na essência. O que realmente é importante nesse momento, né? Porque, às vezes, tu trouxe o exemplo lá da doença, né? Um dos meus filhos adoece, o que realmente é essencial agora? Né? Essencial é cuidar dele, cuidar dos outros, porque os outros não fiquem doentes também, né? Dar o remédio na hora certa. O que é o mais importante? Agora o mais importante não é sair de casa, agora o mais importante é ficar em casa. E aí começa a reordenar para as coisas que são essenciais, aquilo que realmente é importante, né? Aí tu vai ver,
Se acontece uma doença, todas as outras coisas eram supérfluas. Eu consigo ver que aquilo era supérfluo. Só não consigo ver. Eu tenho um problema de conceito, né? Do que é o importante e o que não é. Mas esse exemplo da doença é legal, assim, porque é legal, né? Não é legal. Mas é bom para a gente entender. Quando acontece isso, ou quando morre alguém, né? Sei lá, um final de semana. A gente tem um plano de viajar. Mas aí morreu um parente, morreu um amigo, morreu... O que a gente faz? A gente vai viajar? Não, a gente vai lá né, fazer a nossa última homenagem, vai lá rezar, né? Vai no velório, vai no enterro, né? Se possível, né? Se é possível, né? Nessa pandemia. Mas a gente vai... O que é mais importante? Mais importante é a amizade, né? Que eu tinha, né? Mais importante é a família, né? Naquele momento. Então, a gente começa a pensar, não, o que é mais importante? Claro, é justo planejar uma saída, uma viagem, sei lá, mas é justo também eu voltar para a essência. O que realmente é mais importante entre duas coisas, né? Entre viajar e ir num velório, por exemplo, né? A gente que fala tanto de luto, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, se você não conhece a Casa de Escuta, conheça a Casa de Escuta, um lugar onde você pode ser escutado, né? Onde nós cuidamos, queremos ser um espaço de acolhida, para que possa a gente entender esses movimentos que nós temos na nossa vida, né? Que são os lutos, que são as perdas que a gente tem. Então, acesse o site da Casa de Escuta, né? casadescuta.com.br. Não é patrocinado, porque não precisa patrocinar a gente, né? Porque a gente também é da Casa de Escuta, então acesse a Casa de Escuta. Então, e sinta-se à vontade, né? Nessa casa. Mas a gente falava, né? Quando a gente passa por isso, a gente vê o que é importante. Quando nós nos deparamos com a morte, né? A gente começa a pensar o que realmente é mais importante na minha vida, o que realmente é essencial, né? E aí a gente começa a pensar diferente, começa a repensar a nossa vida. Né? E eu estava pensando, né? Até falar, quando a gente fala de uma coisa assim, bom, alguém faleceu, é uma coisa um pouco até meio óbvia, né? Aquilo que precisa tem mais importância agora é acolher, né? E ser presença. Meu filho adoeceu, é uma coisa meio óbvia também, mas existe aqueles outros pontos também que são sutis e que exigem de nós a coragem, né? Essa coragem criativa, né? Por exemplo, eu estava lembrando aqui, logo que o Roger me convidou, né? Eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou fazer aqui? Porque com as crianças, né? São 3 em casa, né? Deixar sozinho com a Vanessa, daí já vem as preocupações naturais, né? Da minha realidade. Né? Então, também não posso fazer com que todas essas limitações sejam sempre um empecilho para tudo, né? Mas aí surgiram alternativas, né? Podemos fazer tal horário, né? Daí, vamos fazer antes da reunião, né? Antes da reunião. Então, até a Vanessa chegou a me questionar, aliás, antes disso, né? Vamos fazer no sábado pela manhã, né? Daí a Vanessa me questionou, mas não dá para fazer antes da reunião, de repente fica mais fácil. As mulheres têm uma sutileza, né, na criatividade. Exatamente, sabe? E daí, mas é claro, é óbvio, né? Sim. Então, só que daqui a pouco surgiu um novo contexto, né? Vamos para minha sogra agora, que fica ali do lado da casa do Roger, né? E vamos levar as crianças para elas poder também conviver com os avós, né? Tem espaço ótimo, né? Vou de manhã cedo para lá. Vou mandar um áudio pro Roger aqui, daqui a pouco fica melhor para ele, né? E ficou melhor. Estamos né? estamos aqui na minha casa. Então, assim, as inspirações, elas mudam, né? Conforme o tempo, conforme a hora que vai acontecendo. E falar não custa, né? Só que, às vezes, a gente fica com isso retido para nós, né? A gente tem uma inspiração, temos algo novo surge e a gente não fala, não tem coragem de falar. E essa audácia, né? Santa audácia, né? Que a gente precisa ter, a gente não tem, e a gente não caminha por causa disso. Muitas vezes a gente vai passar mais trabalho para fazer as coisas, porque a gente não teve coragem de expor para fora a criatividade que Deus nos dá. Que facilita muito, né? Facilita muito. Facilita. Porque isso é muito legal, Lucas, trazer, porque é um exemplo concreto daquilo que é a criatividade, a coragem criativa, né? Quando tu me mandou a mensagem, eu falei assim, preciso conversar com a Ana, né? A gente tem que sempre consultar as esposas nas nossas agendas, mas também para ver essa criatividade, né?
E aí eu conversei com ela assim, mas é melhor, porque a gente não precisa ir tão mais cedo para Porto Alegre. Eu disse, então fechou todas, né? E ela assim, então e eu também vou sair, porque eu vou fazer alguma outra coisa. Aí eu disse, maravilha, também não vou importunar minha esposa que vai ficar aqui em silêncio, porque a gente tem que gravar, né? E aí essa coragem criativa gera muitos frutos, né? Gera frutos muito bons. E aí a gente consegue ver na prática aquilo que é uma coisa tão sutil, tão simples, né? Que é a mudança de um horário por uma oportunidade, mas é que faz tão bem, né? A gente vai conseguir chegar mais cedo no nosso encontro comunitário hoje e chegar mais tranquilo, não vai estar gravando, né? Então, são frutos pequenos que a gente tem que saber aproveitar e olhar para isso, assim, né? E vão gerando, sim, uma leveza na missão, até. As coisas ficam mais suaves, porque quando alguma coisa está muito pesada, isso não é um fruto bom, né? Não é um bom sinal. É algo, fruto de Deus. Isso. É algo que precisa ser reordenado. E, às vezes, quando a gente enxerga um peso, corremos o risco de, logo de cara, querer não olhar para a raiz, né? Para a origem disso, né? Olhar para o resultado, né, final ali. Então não faço mais essa missão, né? Não é para mim. Então não é para mim, né? Porque é pesada, eu me sinto nervoso aqui na frente da câmera, né? Não é para mim, não é para mim. Eu falei errado, gaguejei, né? Então fugiu do que eu queria agora sair, né? Como um grande ator aqui, sei lá, radialista, né? Só que não é a minha realidade, né? Estou aqui para falar um pouco da nossa história. Então, essas coisas que batem de frente com as nossas expectativas também. Que a gente tem que ter sempre esse cuidado também para não acabar pesando algo que não é pesado, né? Que coisa.